Olá, meu nome é Guilherme Rade Dias, sou aluno do programa de doutorado em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gostaria de apresentar aqui o meu trabalho, que trata da produção de memórias e olhares sobre a solidão no imaginário pictórico. Esse trabalho provém de um recorte da minha atual pesquisa, que versa sobre a construção e a constituição de uma poética da solidão, partindo de aspectos fenomenológicos. Logo, eu trago aqui nesse trabalho alguns conceitos que pautam esse atual estágio da minha pesquisa e que inclui também a discussão sobre o trabalho de um dos meus referenciais artísticos, que é o pintor estadunidense Edward Hopper. Aqui eu apresento algumas questões e considerações que são colocadas pelo historiador William Schmidt, que fala sobre a obra de Hopper e as cenas que ele representa como cenas consideradas tipicamente americanas, ou seja, representativas do estilo de vida e das nuances da sociedade dos Estados Unidos daquela época, mas também enfatiza que a ideia de Hopper não era de representar simplesmente essas cenas como símbolos do modo de vida do seu país, da sua sociedade, mas eram cenas que estavam lá para oferecer um material, um registro que permitisse ao artista exprimir os seus anseios poéticos. Esses anseios estariam relacionados com a condição humana que também diriam respeito a ele. Caso aqui, referências à situação de solidão em que as pessoas geralmente aparecem em muitas das suas obras. É válido lembrar também que muitas das imagens de Edward Hopper se tornaram bastante difundidas no período do isolamento social da pandemia da Covid, e o interesse pela pintura do artista parece ter experimentado um crescimento muito grande. É bastante característico nas obras do artista a presença dessas personagens isoladas, né? E por isso é importante também analisar, considerar essas características temáticas e compositivas para compreendermos como se constrói esse sentido de solidão que muitos percebem nessas imagens. Então, nesta obra que eu apresento aqui, Autômato, de 1927, nós percebemos, como em muitas obras, uma personagem isolada. Aqui, uma mulher sentada à mesa, desacompanhada, com o olhar voltado para baixo, o que sugere que ela se encontra numa situação de introspecção, como a gente percebe também em outras obras desse artista. Mas não é apenas pela posição da personagem, pelos gestos dela, que nós percebemos a solidão. Isso também se dá pela forma como o pintor constrói a cena, como ele elabora a composição dos cenários. Aqui nós podemos perceber como ele faz o enquadramento desse ambiente, colocando de um dos lados da tela o canto, ou seja, o encontro de dois planos. Esse canto também contribui para criar a sensação de vazio que acentua essa percepção da solidão da pessoa. E esse canto, aqui usado como recurso compositivo, ele também, por ser importante na compreensão do que está na tela e na leitura que se faz dela, também acaba sendo associado a conceitos que remetem à questão do pensamento da memória. Nesse caso, nós podemos nos remeter à noção de Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, quando ele fala sobre imagens poéticas relacionadas com a imaginação e com as potências da mente e da memória. E uma das imagens que ele apresenta é a imagem que ele denomina como o canto. O canto, no contexto da filosofia bachelardiana, representa um acontecimento, um espaço
mas também um momento no qual o indivíduo é convidado e instado a voltar-se para si mesmo, para suas próprias vivências, suas próprias memórias, que por sua vez constituem o seu universo particular. E esse movimento de retorno e recolhimento implica necessariamente em uma solidão, uma experiência que é única e acessível somente ao indivíduo. E a isso também Bachelard fala do canto como um refúgio que assegura ao ser um valor fundamental, que é o da imobilidade. A imobilidade é algo que também é perceptível nas personagens das pinturas de Edward Hopper e sugerem também, ao mesmo tempo, uma iminência dos acontecimentos que são retratados ali. Ou seja, o espectador não consegue precisar qual será o desfecho, porque há uma abertura que ele cria para que nossa imaginação possa elaborar e conceber aquilo que está sendo representado na tela. Assim, o Bachelard também fala do canto como espécie de meia caixa, metade paredes e metade porta, pois ele deixa claro que não se trata de um recolhimento absoluto que exclui as influências externas dessa experiência, mas mantém uma abertura e um acesso que permite vislumbrar esse exterior, que também faz parte da constituição desse universo, através dos acontecimentos. Né? E pensando na memória, também temos conceitos de memória individual que são citados por Icléia Bose e a lei da Asimov. Ambas as autoras falam sobre a memória individual. Bose comenta, primeiramente, que a memória individual faz parte da memória coletiva, que imprime também a sua marca em cada indivíduo. Asimov fala da memória individual interligada com a memória cultural e que essa memória individual funciona necessariamente atrelada aos contextos sociais nos quais ela se origina e se configura. E por isso não podemos compreender a memória de alguém de forma isolada, mas considerando todo o contexto e também os elementos externos que dão o suporte dessas recordações. Né? Aí também podemos entender que a memória e a vivência, não somente do artista, mas a do observador, é que possibilita um trabalho dialético do olhar. Essa experiência da visualidade, ela é marcada por essa operação de trocas, ou seja, configura um entremeio que permite que aquilo que se vê também olhe para aquele que a contempla. Aqui Jorge de Huberman fala claramente que ainda que sejamos induzidos a nos situarmos em um polo da visualidade, seja aquele demarcado apenas pelos sentidos ou aquele caracterizado somente pelos aspectos formais, precisamos compreender essa experiência como algo que se origina, se instaura naquilo que ele se refere como uma fissura, né? Ou antro escavado pelo que nos olha e no que vemos. Tá? E concluindo essas análises, nós podemos entender, então, que Edward Hopper, tirando da sua sensibilidade a matéria para suas pinturas, permite que o espectador também use a sua imaginação como dispositivo para que ele mesmo possa observar as nuances da solidão que caracterizam as relações humanas em nossa sociedade. E também percebemos essa convergência de perspectivas na experiência da contemplação pictórica, em que se manifesta, de um lado, a visão do artista, e também, de outro lado, a do observador, que vai inscrever nos quadros impressões inerentes à solidão. E aqui encerro a minha exposição e deixo também os meus agradecimentos à ANPAP e ao Comitê de Poéticas Artísticas pelo espaço e pela oportunidade de divulgação do meu trabalho. Muito obrigado.